Sim, e não há muita coisa, porque a maior parte do estudo foi sobre o novo Código Mineiro, mas também uma parte do estudo era sobre, claro, o direito à terra, porque quando falamos sobre mineração e as comunidades, a primeira coisa muitas vezes que vamos pensar é mesmo este conflito de espaço, estamos a partilhar a mesma terra. Mas não vou entrar muito sobre a terra porque eu conheço, olhando as caras aqui, há muitos experts e DW já produziu muitos estudos também sobre a situação de legislação de terra, mas só vou falar sobre o cruzamento com a nova legislação do sector extrativo, mineração. Mas só para começar, a dar um contexto que incluímos no estudo é o facto que, mesmo que temos legislação, a lei da terra, mais os seus regulamentos, a situação ainda é a situação do direito estatutório ainda é um pouco fraco em Angola. E como a primeira linha de defesa para ter o título do terreno, muitas comunidades, a maioria, como sabemos, ainda não tem este direito estatutório. Há vários tipos de concessões que podemos falar quando olhamos a lei da terra em Angola, mas para o nosso estudo, que está focalizado sobre as áreas mineiras, só focalizamos sobre, principalmente, o domínio útil, e alguém pode me ajudar como pronúncio, de consuetudinário, posso dizer costumeiro também? Ok. Domínio útil costumeiro, que é a concessão, que é mais relevante, claro, para as comunidades rurais onde focalizamos mais o estudo. Pode passar, só para dar um contexto. Então, vimos que há três principais pontos mais importantes quando olhamos sobre a interação entre a lei da terra e o novo Código Mineiro. A primeira coisa para dizer é que um problema que não vou dizer que cria conflitos, porque como a Muriel disse no início, ainda não temos muitos dados sobre casos concretos de conflito ou casos jurídicos, mas pelo menos que pode criar as condições de conflito. Este contraste entre os princípios tradicionais sobre os recursos de subsolo, que não são bem definidos, então em termos de como é que a comunidade, o direito que eles têm para utilizar o subsolo, a agricultura, etc., outras atividades, não são bem definidas, em contraste com o direito de posse. O direito primário fica com o Estado, de acordo com a legislação de terra e também a própria Constituição. Particularmente, vimos que dentro do Código Mineiro, como a Muriel falou um pouco mais cedo sobre o sistema de zoneamento, este é claro que é um principal ponto de conflito para as pessoas em termos de uso e a circulação dentro da terra. E o grande problema é que uma lacuna que temos e precisamos alguma ajuda do jurista é que mesmo dentro da própria lei da terra e seus regulamentos sobre o sistema de compensação, etc., quando as comunidades estão forçadas, ou não forçadas, mas precisam mudar a localização, de acordo com o Código Mineiro, não fica claro para nós se as disposições dentro da lei da terra estão
estão, desculpa, a palavra que estou a estão juridicamente em força nestes casos de zoneamento. Então esta já é uma coisa que eu espero que podemos discutir em termos de talvez um estudo de caso potencial. Sim, podemos. Olhando sobre os regulamentos da terra, vimos que em termos de compensação, os 3 artigos mais importantes foram sobre as reservas parciais, que a Muriel falou um pouco, que são, como sabemos, aquelas terras que são retiradas para o uso público. E dentro desta definição, mesmo dentro da lei da terra, há a expropriação para extratação e exploração de recursos naturais. Então há este cruzamento entre as 2 legislações. A expropriação de reservas, há alguma coisa em contraste com o Código Mineiro. A legislação da terra fala sobre o direito à compensação, mas define, e nós discutimos durante o almoço, define a pessoa que tem direito à compensação como indivíduo ou órgão público. Então, a outra definição foi a pessoa coletiva jurídica, que para nós é mais uma ponto de interrogação. Isso quer dizer que protege as comunidades ou não? E pensamos que talvez não. Finalmente, o regulamento da terra tem disposições sobre como é calculado a compensação, o valor. Mas, novamente, se o novo Código Mineiro não vai cobrir as comunidades, não sabemos como vai ser estes artigos, não vão ter valor para as comunidades. Então, este é só para dizer que, em resumo, há artigos sobre que protege, de uma forma, os direitos da terra, mas não sabemos quando há esta interação com as áreas mineiras e a legislação mineira como é atualmente. Em termos de gestão e resolução dos conflitos, sim, a Muriel já falou um pouco, mas de acordo com a legislação de terra, em casos de aquisições públicas, pelo menos os líderes comunitários, pastores, sobas, devem ser ouvidos através de um processo de consulta e compensação justa, que já referi. Então isso é um mecanismo de gestão de conflitos, desculpa. No Código Mineiro, não inclui, como a Muriel acabou de dizer, qualquer disposição que diz que tem que ser consenso, mas a consulta diz sim, mas é muito geral, ainda não há regulamentos ou procedimentos, e também eu acho que esta podia ser uma oportunidade, talvez, para nós, em termos de um seguimento deste estudo, que o próprio Código Mineiro refere que vai haver uma regulamentação eventual deste procedimento de consultar a comunidade. Então, para mim, isso já é uma oportunidade para nós. Sim, numa forma geral, é que uma grande preocupação que nós temos é o facto que não sabemos qual é
qual é o qual é a situação jurídica em termos destes direitos dentro do contexto da legislação da terra, quando falamos sobre as áreas mineiras, desculpa. E como a Muriel disse, que mesmo que antes foram as lundas e os diamantes, este mapeamento que está a ser realizado neste momento e o próprio Código Mineiro, pelo menos na teoria, e acho que é importante para nós dizermos, ninguém está a dizer que vamos ter um sistema de zoneamento em todo o lado do país, claro que não. Mas pelo menos há... Mas poderia, sim, exatamente. E há muitas lagunas significantes numa forma jurídica, em termos de como é que podemos assegurar que os direitos das comunidades estejam protegidas e que podemos evitar possíveis conflitos que vão aparecer. Sim, final, e acho que falamos pouco, mas através do estudo falamos muito também da situação específica da mulher. A situação específica da mulher em termos o seu direito à terra. E vimos que dentro de toda a legislação que analisamos para o estudo, mas principalmente a lei da terra, não há declarações específicas oficiais sobre a direito da mulher. E como sabemos que este facto e o facto que muitas vezes a situação da mulher é um pouco mais desequilibrada, sim, e muitas das práticas em termos principalmente da lei são favorecidas aos homens. Sim, é mais uma preocupação que nós temos em termos de olhar sobre a situação de comunidades, a terra e o sector das minas. Yeah. Basicamente.